Alô, bom dia. Oh, como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mãos. A gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar uma alegre canção. Bom dia, nada custa ao nosso coração. É bom fazer feliz ao nosso irmão. A Deus se deve amar, amar de coração. Alô, bom dia, irmão. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com muita saudade de estarmos juntos na igreja, reunidos, conversando sobre a palavra de Deus. E hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso livro de Atos, o livro da palavra de Deus que nós estamos estudando. Mas antes vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que necessitamos ouvir e aprender, ó Pai. Que o Senhor possa estar perdoando as nossas faltas, os nossos pecados e nos ensinando, Senhor, a cada dia mais estar pertinho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho lá no livro de Atos sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Está lá em Atos, capítulo 13. Então, Paulo, ele estava junto com Barnabé, eles estavam na cidade de Antioquia. Eu coloquei um mapinha aqui, ó. Aqui está a cidade de Antioquia. E Paulo e Barnabé estavam ali, reunidos. E tinham várias pessoas reunidas com eles. E eles estavam conversando, e eles estavam orando. Então, veio o Espírito Santo sobre eles e Deus falou com eles que era para separar Paulo e Barnabé para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. E eles jejuaram e oraram e colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram eles para que eles pudessem fazer a obra do Senhor. E Paulo e Barnabé foram o primeiro lugar que eles pararam foi uma ilha chamada Chipre. E lá nessa ilha chamada Chipre tinha um homem muito mau. O nome dele era Elimas. E o Elimas, ele era mágico, ele se achava muito importante lá naquela cidade. E o Elimas, ele não queria que Paulo e Barnabé falassem da palavra de Deus para outras pessoas, principalmente para o procônsul lá daquela cidade. E aí Paulo foi e orou e expulsou o demônio que estava na vida daquele homem e falou com ele: você vai ser castigado. E este homem, o Elimas, ele ficou cego na hora que Paulo orou. E quando o procônsul vendo aquilo que aconteceu, aí que ele acreditou na palavra de Deus. Aí que ele acreditou na palavra que Paulo e Barnabé estavam falando. E ele se converteu ao Senhor e ele ficou maravilhado com a palavra do Senhor. E o Paulo e o Barnabé, eles viajaram por vários lugares. Olha só, tem umas setinhas vermelhas aqui, ó, indicando que eles foram em várias cidades, em Perge, em Listra, e eles foram em Icônio, em Derbe, e aconteceu muitas coisas naquela cidade. Teve uma vez lá na cidade de Derbe que o Paulo foi apedrejado. Está lá em Atos, capítulo 14, no versículo 19. E eles apedrejaram Paulo e arrastaram Paulo para fora da cidade e achando que ele estava morto, jogaram lá. Mas aí os cristãos rodearam Paulo e Paulo se levantou e voltou novamente para a cidade. Então Paulo foi por todos esses lugares aqui, olha, falando da palavra de Deus. Ele foi enviado por Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. E chegou um certo momento que houve uma controvérsia, uma briga. Eles não concordaram muito uns com os outros. Então, eles se reuniram, os presbíteros em Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles começaram a conversar. Uns achavam de uma maneira, outras achavam de outra, porque eles não concordavam, os judeus não concordavam que os gentios poderiam servir ao Senhor.
Mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe as pessoas e quer que aquelas pessoas o sirvam. E aí, o Tiago teve uma palavra muito abençoada, porque ele falou que Deus escolheu a todos. Deus falou na palavra dele que primeiro ia falar aos judeus e depois aos gentios. E aí, ele falou assim, lá no versículo 17, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, todas as pessoas que invocam o nome do Senhor, ele merece estar na presença do Senhor, porque ele crê que Jesus é o Senhor da vida dele. E aí eles discutiram, decidiram e eles mandaram uma carta. E nessa carta eles escreveram algumas coisas para que aquelas pessoas pudessem acompanhar. E aí lá está escrito assim no versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados, porque eles liam as leis de Moisés todos os sábados na sinagoga. Então todas as pessoas conheciam os 10 mandamentos lá de trás, que a gente ouviu a história já muitas vezes. Então todos os sábados eles liam os 10 mandamentos. Então eles conheciam as leis de Deus. E Deus queria que todo mundo conhecessem as leis dele, para que todos que o invocassem, todos que o invocam, sejam abençoados por Deus e tenham a vida transformada por Deus. Paulo e Barnabé, eles fizeram uma viagem muito longa e ali eles falaram do amor de Deus, não só para os judeus, mas também para os gentios. E naquela época era muito difícil as viagens. Imagina quanto tempo ele gastou para fazer essa viagem. Teve que pegar navio, andar a pé na ilha, pegar navio de novo, às vezes a cavalo, né? Então, demorou muitos dias para ele fazer todo esse trajeto, mas ele não desistiu, ele foi firme. Por quê? Porque o Espírito Santo que enviou ele a todos aqueles lugares para falar do amor de Deus a todas aquelas pessoas. E nós? Outro dia o pastor falou lá na igreja que o livro de Atos não foi encerrado, porque nós também somos discípulos de Jesus, somos apóstolos, nós pregamos a palavra do Senhor. Então a palavra, o livro de Atos continua. Nós também somos discípulos do Senhor. E você? Você tem falado da palavra de Deus para alguém? Você tem contado do amor de Jesus para alguma pessoa? Você tem orado por alguém que precisa conhecer o amor de Jesus? Nós podemos continuar o livro de Atos e continuar o trabalho de Paulo. Paulo deixou para a gente muitas cartas na Bíblia que nos explicam sobre o amor de Jesus. E nós podemos estar juntos, continuando este trabalho, que é um trabalho de amor à obra do Senhor. Porque Jesus morreu na cruz, não foi só por mim, não foi só por você. Ele morreu na cruz por todos aqueles que o conhecem. Mas como as pessoas vão conhecer a Jesus se nós não falarmos? Paulo, ele saiu de Antioquia, viajou e foi falando, ele chegou a ser apedrejado, mas continuou falando do amor de Jesus. Você também pode falar do amor de Jesus. A palavra de Deus nos ensina tudo o que precisamos saber. Às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente fica pensando, então a gente pode perguntar à professora da escola dominical, pode perguntar ao pastor, pode perguntar ao papai e à mamãe, pode pedir ajuda para falar mais e mais do amor de Deus. Então, eu estou te desafiando a falar durante essa semana do amor de Deus, pelo menos para uma pessoa. Fale do amor de Jesus para alguém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. E todos os dias pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie, que nos ensine a fazer aquilo que é necessário. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus, porque Paulo, Senhor, teve um grande projeto, Senhor, na vida, Senhor, daquelas pessoas
as quais ele falou, Senhor, do teu amor, ó Pai. E que nós também possamos, ó Deus, falar do teu amor a outras pessoas e que outras pessoas possam ser alcançadas, ó Deus, e que elas possam declarar que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, ó Deus, que nos fortaleça e que nos dê sabedoria para levar a tua palavra a outras pessoas. Em nome de Jesus, teu filho. Amém. Então você está com um desafio. Você tem que falar do amor de Jesus para alguém durante esta semana. E até o próximo domingo.